pessoal, eu sou a Fernanda, eu ajudo as mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança nos seus filhos. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal que foi sugerido aqui. Então, gente, o assunto é sobre como explicar a primeira menstruação à sua filha. A gente sabe que esse, gente, é um momento que é super marcante no desenvolvimento das meninas, né? Todas as mulheres passaram por essa situação. Mas ele deve ser encarado sempre com muita naturalidade e sem receios, sem medos. Para isso, os pais têm um papel fundamental nesse processo de explicar de uma forma, de uma linguagem que seja simples, o que é a menstruação. Eu sei que para muitos pais, falar sobre menstruação com as meninas, com as suas filhas, pode sim ser um tema de conversa difícil, né, de abordar, mas, gente, é muito importante que vocês coloquem, né, de lado esse desconforto que pode aparecer inicialmente, né, para que vocês possam realmente ajudar as suas filhas a se preparar, né, para essas alterações fisiológicas que são naturais da puberdade, né, e que a menstruação é uma marca disso, né? Então, a abordagem em casa, pela sua importância afetiva, nunca deve ser esquecida, né, gente? Mesmo que a gente saiba que possam trabalhar na escola, enfim, a abordagem afetiva que é realizada em casa, né, é a melhor que existe. Então, explicar naturalmente o que é a puberdade, o que é a menstruação, vai permitir que a sua filha aceite, sem medo, as mudanças no seu corpo de adolescente, também vai contribuir, né, para que tenha uma autoimagem positiva, né? Então, só traz benefícios esse diálogo sobre esse assunto. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, Fernanda, mas quando eu devo abordar esse tema da primeira menstruação com a minha filha? Então, gente, não esperem acontecer a primeira menstruação para abordar, para falar sobre o assunto com a sua filha. É importante que você vá conversando sobre esse tema antes que isso aconteça, né? Na maioria das crianças, a menstruação, então, ela é precedida, ou seja, antes que ela aconteça, é possível observar algumas alterações fisiológicas, né, que estão relacionadas com a pré-puberdade, né, e a puberdade em si, do tipo desenvolvimento mamário, surgimento de pelos pubianos, odor nas axilas, entre outras mudanças, né, naturais, pelo qual a sua filha já deve, né, quando isso acontecer, já deve começar a ser esclarecida, né, e se sentir à vontade com esses fenômenos quando eles acontecem no seu corpo. Por isso que é importante trabalhar com muita naturalidade, porque isso vai acontecer com todas as meninas. Claro que cada caso é um caso, o que significa que não existe propriamente uma idade ideal para começar, né, essa conversa, para começar a conversar sobre esse tema. Até porque, né, gente, em muitas situações existe um descompasso entre a maturidade psicoemocional e as alterações fisiológicas. Então, como começar, Fernanda, a falar sobre a menstruação? Como? Muito simples, gente. Aborde o tema com a sua filha de uma forma natural, sem dramatizar, sem dramas. Quando as primeiras mudanças fisiológicas, né,
começarem a ser percebidas, começarem a aparecer, né? Procure fazer então uma abordagem descontraída, né? Optar por várias conversas, né? Conversinhas pequenas sobre o tema, né? Às vezes pode ser mais simples, né? Mais fácil de compreender, mais leve do que uma grande conversa sobre o assunto, né? Então aproveitem, né, pequenos momentos, né, do próprio cotidiano de vocês para ir dando mais informações, né, a respeito desse assunto à sua filha, né? Para ela, certamente será muito mais fácil ela assimilar e compreender pequenas quantidades de informações sobre o assunto do que um mega discurso, um discurso muito extenso dos pais sobre o ciclo menstrual, sobre o aparelho reprodutor e sobre a puberdade. É importante que vocês possam transmitir tanto uma informação mais teórica, por exemplo, né, sobre o que acontece no corpo da menina durante o ciclo menstrual, como também é muito importante dar conselhos práticos, né? Por exemplo, como fazer uso de um absorvente, né? Coisas práticas, né, sobre higiene, enfim. Use palavras e exemplos sempre muito simples, né, que vocês estão habituados a utilizar. Por outro lado, isso tudo tornará o processo mais fácil dela entender, né? Porque se a conversa é com a mãe, com o pai ou com uma familiar mais próximo, que a menina tem intimidade, né, as meninas vão se sentir acolhidas, né, com esse aconchego natural, né, esse tom de conversa mais leve. A conversa deve decorrer sempre, né, deve acontecer com disponibilidade e sempre, de preferência, no ambiente familiar, né, porque é algo íntimo dessa menina, né? E Fernanda, que tópicos eu devo abordar ao falar com a minha filha, né? Gente, tem muita coisa que pode ser abordada sobre o tema, né? Mas é importante que vocês expliquem de uma forma resumida, né? Por exemplo, as mudanças que acontecem no corpo durante o ciclo menstrual, né? Então, à medida que a sua filha for ganhando uma maturidade maior, poderá entrar em maiores detalhes, né? Sobre o ciclo, sobre fertilidade, né? Então, reforçar desde logo a ideia de que as meninas vão menstruar, que é um fenômeno, né, super natural, perfeitamente, né, comum, que todas as meninas fazem, né, passam, e tranquilizar em relação ao sangramento, porque eu percebo que as meninas têm muito essa questão com o sangue, né, para que ela possa então se sentir preparada, né? Dependendo, claro, da idade da menstruação, o conceito de fertilidade, né, deverá ser reforçado, né? E sem receio, gente, de uma forma natural. Abordar a noção de que o corpo dela já pode desenvolver, então, um bebê, né? Então, quanto mais madura for a criança, né, vocês vão falar sempre de acordo com a idade da criança, né? E por fim, não dê à menstruação uma conotação negativa. Fale, né, aborde o assunto com uma parte natural, uma fase natural de ser mulher, né? Não esqueça, então, de esclarecer as dúvidas que forem surgindo. Evite que as conversas sobre a menstruação em si, né, ou nesses tópicos que envolvem esse assunto, se torne um monólogo, ou seja, só vocês falam e a menina escuta, né, e vocês só passam informação. É preciso dar espaço para que a sua filha exponha os seus receios e suas dúvidas, né, e responda tudo de forma muito clara e acessível, sem menosprezar qualquer pergunta. Toda pergunta que ela fizer é importante, né? Prepare, você tem que se preparar, então,
para algumas dúvidas mais comuns, né, que a sua filha possa perguntar, como por exemplo, vou dar alguns exemplos de coisas que podem surgir que eu percebo aqui na clínica que as meninas trazem. Quando eu vou ter a primeira menstruação? A maioria, né, das meninas tem então a primeira menstruação entre os 11 e os 13 anos. Mas isso não é regra, né? Ela pode sim chegar muito cedo, né, em torno dos 8 anos, ou apenas surgir mais tarde, lá pelos 16. Então não existe uma regra. Outra coisa que elas perguntam é se vai doer. Essa é uma preocupação que elas trazem bastante, porque como elas associam o sangramento a alguma sensação dolorosa. O que é importante esclarecer? Que apesar do sangue, a menstruação ela não é como ter, por exemplo, uma ferida, né? Mas é importante explicar à sua filha, né, que algumas meninas e algumas mulheres sentem algumas cólicas menstruais, que são dores abdominais, mas que a maioria das meninas não tem dor. E as que têm, existem recursos, né, para amenizar isso. Né? Outra pergunta que elas fazem é: vou ter menstruação para sempre? Né? Vou menstruar sempre? Né? Todo mês? Como é que vai ser? Né? Como é que isso acontece? Então é importante explicar para ela que geralmente a menstruação dura normalmente ali de 3 a 5 dias, né? Embora dependa de caso para caso também. Depois dos ciclos se regularizarem, que demora mais ou menos uns 2 a 3 anos, né, depois do início da menstruação, a menstruação ocorre, então, todos os meses até, né, a mulher entrar na menopausa, que é em torno dos 45, 51 anos. E aí, então, o que as meninas perguntam? E o que eu devo fazer quando surgir a minha primeira menstruação? Essa pergunta a gente tem que explicar de uma forma muito prática, né? Então, ensinando como usar o absorvente, para que a menina se sinta confortável em fazer o uso deles, começar a usar, né? É importante também valorizar, realçar a importância para a higiene pessoal, falar sobre das trocas frequentes, né, desse item durante os dias de menstruação, né? Coisas práticas. Não force assim, nenhum método em relação, né, a como fazer. Deixa, né, ela escolher o produto com que ela se sinta mais confortável, deixa ela ir na farmácia ou no mercado e escolher. Outra coisa que elas trazem, né, é se elas têm que pararem de fazer educação física ou praticar esportes. É importante que os pais entendam que devem incentivar as meninas numa fase inicial, né, que é uma fase de aceitação desse processo, a manter as mesmas atividades que faziam até então, como uma delas a prática de esportes. Né? No fundo, né, a gente precisa fazer que elas entendam, que elas possam ver que o corpo dá sinais de mudanças, mas que as atividades diárias que elas têm não tem que mudar em função disso. Né? Então, é importante que elas possam manter a rotina. Né? Alguns conselhos práticos, né, para vocês, mães. Então, tenham sempre uma postura positiva, disponível, clara e informativa nas diferentes conversas com a sua filha. Então, olhar esse processo de uma forma tranquila e positiva. Não demonstrar preocupação com a situação. Né? Responder a todas as questões, em vez de adiar conversas, né, sobre fertilidade, por exemplo, que podem surgir. Procure responder todas as questões. Né? E se caso, por exemplo, surgir alguma, porque pode surgir alguma pergunta que a gente não saiba, né, responder. Né? Pode
acontecer, né? E então, se a gente não sabe, se você não souber uma resposta, seja sincera, né? E diga para ela que vai procurar se informar, que vai em busca de informação e que vocês vão conversar a respeito desse assunto, né? Mas é importante sempre que esses assuntos abordados sejam sempre numa linguagem adequada para a criança. Óbvio que com a criança de 8 anos eu não vou falar da mesma forma que eu falo com uma criança de 16, uma adolescente de 16. Privilegie, né, uma abordagem prática com muitos exemplos. Né? Compre, né, antecipadamente os produtos de higiene feminina para ter em casa, né? E mostre para sua filha onde estão e como usar. Né? Então, eu espero que essas dicas, né, que essas orientações possam auxiliar você e a sua filha nesse processo tão natural da vida de toda mulher. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu deixo um beijo grande para vocês e até o nosso próximo encontro.